gente vai ler aqui um texto, né, na palavra de Deus, um versículo que os irmãos devem conhecer, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e o versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Estou com a voz um pouco rouca, porque a sinusite me pegou de ontem para hoje e é uma crise pesada, mas Deus tem dado a graça aí, né? Filipenses 4, versículo 7, diz assim o texto, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa carta de Filipenses foi escrita, né, para os irmãos, para os crentes de uma cidade chamada, quem sabe? Se fosse escrito para os pessoenses, são as pessoas que moram em João Pessoa. Mas foi escrita para os filipenses, as pessoas que moram em Filipos, né? Então, Paulo escreveu essa carta, irmão, e essa carta ela é considerada a carta da alegria. Vocês já ouviram essa informação? É uma carta chamada Carta da Alegria. E o mais curioso é que é uma carta que trata da alegria, né? Paulo está escrevendo aqui para aqueles irmãos, mas Paulo escreveu essa carta da prisão. Aí parece um paradoxo. Como é que alguém que está preso escreve uma carta falando de alegria? Porque a gente que às vezes está no maior conforto, numa situação de vida às vezes muito boa, a gente murmura, a gente reclama, a gente não acha alegria em muita coisa, né? Basta doer um pedaço do corpo que a gente já começa a reclamar, e Paulo está preso. Agora detalhe, as prisões da época de Paulo não eram prisões em que ele estava deitadinho, numa cama. Muitas vezes Paulo enfrentou prisões em que muitas delas ele teve que ir para o tronco, botar os pés ali, ser maltratado, ser, né, torturado. E Paulo fala, inclusive, nesse texto aqui, ele vai dizer mais adiante, né? Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja na pobreza, seja na abundância, seja em qualquer experiência. Eu tenho experiência de tudo, seja na fartura, seja na fome, na escassez. Paulo tinha experiência de tudo. Agora, de onde é que vinha isso? De Cristo Jesus, né? De Cristo Jesus. Ele tinha toda a dependência de Paulo era de Cristo. E o versículo que a gente leu diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Irmãos, a paz, ela é considerada inclusive um fruto do Espírito, não é? Lá em Gálatas 5:22, Paulo vai falar aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, e um deles é a paz, né? Longanimidade, tem lá domínio próprio, mas um dos frutos do Espírito é a paz. E a paz é algo muito importante na nossa vida cristã, não é? Aí a gente olha para um mundo que a gente vive hoje, e é um mundo turbulento, é um mundo cheio de problemas, um mundo que está em guerra, inclusive, alguns países em guerra, é um mundo cheio de problemas, de dificuldades, e fica o desafio muito grande para nós, como cristãos, vivermos e termos a paz de Deus. E aí, muitas vezes, nós como cristãos, as pessoas olham para nós, olham para a nossa vida e dizem assim: como é que essa pessoa consegue ter paz vivendo uma situação como essa, né? Tanta gente, cristãos enfrentando dificuldades. Agora mesmo à noite nós oramos por pessoas, o irmão Noronha, por exemplo, né, está ali naquela situação, e outros irmãos que estão doentes, enfermos, mas a paz de Deus é algo sobrenatural, é algo que alcança a nossa vida e que nos permite conduzir e viver e continuar vivendo. Por isso que o texto diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, é algo que está para além da nossa compreensão. A paz de Deus na vida do cristão é algo que as pessoas olham e dizem assim: como é que pode? É algo que não dá para entender, não tem explicação. Como é que a pessoa tem uma vida dessa, tem uma vida cheia de problemas, é doença, é crise financeira, é crise com os filhos, com o marido, com a esposa, com a família, e ele está indo para a igreja, está orando, está cantando, está, né? E aí as pessoas começam a questionar isso, mas é exatamente isso que o texto está dizendo, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento. E é interessante notar porque a paz de Deus a gente vê no próprio ministério, no próprio sacrifício de Cristo Jesus, né? Porque em Romanos capítulo 5, versículo 1, o que é que Paulo diz aqui? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário proporcionou a pacificação entre nós e Deus. Então, a paz ela é algo fundamental da nossa vida cristã. A partir do momento até que a gente aceita Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a gente já está ali em paz com Deus, porque a gente sabe que o pecado ele nos afastou, nos colocou na condição de ira, né? Afastados de Deus, merecedores da morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito é, né, a vida.
Então, irmãos, como nós estávamos debaixo, né, da ira de Deus, com Cristo Jesus, com o sacrifício de Cristo, Ele vai lá e pacifica essa nossa relação com Deus. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos acesso direto, né, ao Santo dos Santos. Nós temos o véu que separava ali, que dividia, rasgou-se de alto a baixo. E hoje nós não precisamos de sumo sacerdote, o próprio Jesus é o sumo sacerdote, através do qual nós temos acesso a Deus. Então, nesse sentido, a paz é algo interessante, e é por isso que Paulo está escrevendo aqui nesse capítulo 4, inclusive ele está dando algumas orientações sobre a unidade e a paz, porque são coisas fundamentais para uma comunidade, para uma igreja, para um rebanho, né? Ele está falando aqui no início, logo no versículo 2, ele está aqui advertindo duas irmãs, Evódia e Sintique. Eram duas irmãs. Os estudiosos dizem que aquelas irmãs estavam ali meio que em ideias contrárias, estavam ali meio que, não vou dizer brigando, porque parece um termo meio forte, mas elas não estavam concordando com alguma coisa ali. Estava havendo uma quebra, uma falta de unidade ali. Aí por isso que Paulo diz no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pensem de uma única forma, pensem, né, sejam unidas aí no Senhor, né? Paulo faz esse apelo aqui a essas duas irmãs. E aí, no versículo 6, ele vai continuar e diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, né? Então, essa questão da paz de Deus que excede todo entendimento é algo que vai, inclusive, aplacar o nosso coração, aplacar o coração que está ansioso. Irmãos, hoje em dia nós já acordamos, né? Nós já levantamos da cama com o coração e com a mente totalmente ansiosos. A gente vive na época da ansiedade. Nunca nesse mundo a gente viu tanta gente com distúrbios de ansiedade, de depressão, de pânico, porque a gente vive numa sociedade que tem vivido isso, né? Que tem experimentado essa ansiedade. E a palavra de Deus, ela adverte aqui: não andeis ansiosos. É difícil, é um exercício difícil, porque a gente vive diversas situações na vida que nos levam à ansiedade, né? É uma correria, é uma agitação, é uma preocupação muito grande com as coisas. E o Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho, né? Não andeis, não se preocupeis, né? Vejam os lírios do campo, né? Que não, né? Como é que eles se vestem, não plantam, não semeiam, mas são tão bonitos, né? Se vestem melhor do que o próprio Salomão, que era rico. Vejam as aves do céu, né? E Jesus vai advertir ali sobre a ansiedade. E Paulo aqui também aos Filipenses: irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Por isso que ele vai dizer lá no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, pedir a Deus a graça e a misericórdia para guardar a nossa mente e o nosso coração. Porque a todo instante nós somos bombardeados, a nossa mente, a nossa razão, né? E por isso que muitas vezes a gente acaba tomando decisões na vida muito precipitadas, decisões erradas, porque essa ansiedade, essa agitação, essa agonia nos leva a agir de forma precipitada. Mas a palavra de Deus diz que a paz de Deus excede o nosso entendimento, guardará o coração e a mente. Então precisamos cultivar a paz de Deus no nosso coração. Eu não sei exatamente o que é que está no seu coração, na sua mente, perturbando a sua mente, o seu coração, que está querendo lhe roubar a paz. Certamente todo mundo tem alguma coisa que todo dia quer roubar a paz da gente, não é? Sempre tem alguma situação, tem alguma pessoa, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é alguém da família, que todo dia está ali fazendo alguma coisa para tirar a paz da gente. E aí é nesse momento que a gente diz: Senhor, me dá paz, né? A paz é um fruto do Espírito, me ajude a desenvolver a paz no meu coração. Essa paz que vai fazer com que eu testemunhe que eu sou teu filho, porque se diz que a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, as pessoas vão olhar e vão dizer: como é que ele, como é que ela, passando por isso, vive uma vida de paz assim, desse jeito? Porque se fosse comigo, não é assim que a gente escuta? Se fosse comigo, eu já teria feito isso, já teria feito aquilo. E as pessoas são assim como elas agem no mundo. Qualquer coisa, já perdem a paz, já perdem ali o domínio próprio, e já partem para a violência, já partem para uma decisão mais drástica. Mas o texto diz, né, Paulo aqui apelando aos irmãos: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, quando ele diz aqui, irmãos, em tudo, porém, esse porém aqui é uma palavra que vai dar uma ideia de oposição. Ou seja, em vez de andar ansiosos, façam outra coisa. A ideia é essa. Não andem ansiosos de coisa alguma, de nada. Aí, não basta só não ter ansiedade para nada. Ele vai dizer, em vez de ficarem ansiosos, façam o quê? Apresentem diante de Deus as vossas petições. E de que forma ele orienta a gente a apresentar as nossas petições, os nossos pedidos? Ele está dizendo aqui, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, já agradecendo a Deus, já com o coração grato a Deus, pela aquilo que Deus há de fazer nas nossas vidas, né? Então, é um versículo muito bonito, quando ele orienta aqueles irmãos a ficarem na paz de Deus, né? Inclusive, é a nossa saudação, que a gente faz um com o outro, com os crentes, né? Paz do Senhor, já virou uma saudação automática, inclusive. A gente cumprimenta as pessoas, paz do Senhor, e muitas vezes a gente até perde a ideia do que a gente está dizendo. Mas é algo muito valioso, quando a gente diz a paz do Senhor, né? Paz seja com você. É desejar a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é algo que, como diz o texto, extrapola a nossa compreensão, extrapola a nossa mente, extrapola o nosso entendimento. Então, irmãos, a paz de Deus, a paz divina no nosso coração, ela significa o desaparecimento de toda e qualquer ansiedade, como a gente viu aqui no versículo 2, significa também ações de graça no nosso coração, como diz ainda no versículo 6, né? Com ações de graça. Significa também a santificação do pensamento, porque no versículo 8 ele vai dizer assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a paz de Deus, ela vai implicar também na santificação do nosso pensamento. A gente vive num mundo, como eu já disse, cheio de estímulos. A gente pega um celular desse, é um vídeo atrás do outro, liga a TV, é uma reportagem atrás da outra, é um filme, é uma novela, vai para a rua, é um som ligado. A gente vive rodeado de coisas que ficam ali toda hora na mente da gente. E é preciso que a gente tenha um pensamento ligado com Deus, um pensamento firme em Deus, para que a gente possa pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, né? Você está na boa na sua, está com Deus, conversando com Deus, você está indo para um lugar, para o trabalho, para um médico, para alguma coisa, daqui a pouco você escuta uma música tocando em algum lugar, com essas baixarias. Todo mundo já deve ter escutado algumas coisas que tocam por aí. Quer dizer, coisas desrespeitosas, né? Coisas que são desagradáveis a Deus. Veja como a gente está rodeado de estímulos que levam a gente a ter um pensamento não santificado na palavra de Deus. Então ele diz, tudo que é verdadeiro, quanta mentira a gente não vê por aí, né, assediando a gente, mas ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude nisso, que seja isso que esteja ocupando o vosso pensamento. Nosso pensamento é uma área muito difícil de controlar, né? Pensamento é algo muito difícil, a gente muitas vezes perde o controle, por isso que a gente tem que pedir a Deus que venha trazer paz, né, no nosso entendimento, no nosso coração, para que a gente possa pensar tudo aquilo que a palavra está dizendo. E ainda, já finalizando aqui, a paz de Deus, ela também traz contentamento real em todas as circunstâncias. É o que Paulo diz aqui nos versículos 11 e 12 desse texto, né? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, né? A paz de Deus, ela vai estar presente na nossa vida, quer nós estejamos vivendo uma situação de abundância, quer a gente esteja vivendo a situação de escassez. É difícil isso que a gente está dizendo aqui. Você pode dizer, mas você tem uma vida boa. Eu já passei por perrengues na vida, inclusive nessa área mesmo da alimentação, né? Nem sempre a vida foi tão assim boa, né? Já houve momentos assim de vacas magras, né? Quando criança, quando adolescente, e é difícil a gente dizer isso, né? Eu estou aqui, meu armário está vazio, minha despensa está vazia,
Mas eu estou muito bem com Deus, eu estou em paz. Mas é isso que a palavra que Paulo está dizendo aqui. Eu sei estar em paz, né? Eu sei estar bem em toda, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí de repente chega uma doença na nossa casa, na nossa família, ou chega o luto, né? Chega a morte, e aí, né? É um desafio, irmãos. A gente olhar, a gente lê a palavra aqui e acha a coisa tão simples, mas pare para pensar um pouquinho como é difícil, né? Mas é o Deus a quem nós servimos, o Deus que habita em nós, é o Espírito Santo, é quem nos dá essa paz. Não adianta buscar a paz. Tem muita gente, vou me refugiar, vou viajar. Nada contra. É muito bom viajar, muito bom se isolar, faz parte do nosso descanso. Mas quando a pessoa diz assim, eu vou me mudar, eu vou viajar, eu vou não sei para onde para buscar a paz. Não tem isso? As pessoas dizem, eu vou sair daqui para buscar a paz. A paz está em Deus. Pode ter um momento de alívio ali, alguma coisa, né? No mundão o povo diz, eu vou beber uma para relaxar, para desopilar, para encontrar paz no coração. E os problemas ali no coração e na mente, fervendo, né? Quando passa o efeito daquilo ali, volta tudo de novo. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, quando ele diz aqui, quando o nosso coração e a nossa mente estão em Cristo Jesus, a gente vai aprender a ter paz, mesmo no momento da escassez, no momento da doença, no momento da tribulação. E é isso que o mundo aí vê e não entende. Por isso que o texto diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. A gente olha e diz assim, não sei como, a pessoa está vivendo isso, mas está em paz, está bem. É Deus quem nos dá essa graça, né? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né? Nos conceda a paz, não sei qual é a situação que você está passando, qual é a luta, qual é a dificuldade, Deus sabe, todos nós temos uma luta na vida, seja doença, seja problemas na família, seja problema financeiro, tem luta, né? Está na palavra. Esse negócio de dizer assim, venha para a igreja, venha ser cristão que você não vai ter mais problema. Isso é uma mentira. O discipulado tem um preço, tem um custo. É a cruz. É uma cruz, mas a recompensa também, irmãos. Eu acho tão bonito aquele texto, eu acho que foi Paulo que diz, né? Se eu estiver errado, me corrijam aí. Não, acho que é no Antigo Testamento, eu acho. Que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, né? Aquilo que está preparado para nós. É algo fantástico, né? A vida eterna com Deus. Então não há nada nesse mundo aqui que se compare, nada, com aquilo que está reservado para nós em Cristo Jesus, né? Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite a termos uma mente e um coração em paz. Não é à toa que Jesus lá no monte, no Sermão do Monte, Mateus 5, ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós, como cristãos, nós não só devemos ter a paz de Cristo no nosso coração, mas também nós devemos semear a paz. E devemos ser pacificadores. Está vendo duas pessoas brigando, não vai chegar lá e jogar gasolina na briga, não. É chegar lá e procurar apaziguar. Isso é o trabalho do pacificador. Porque tem gente que gosta, né, irmãos? Quando tem confusão, parece que fica ali jogando mais combustível na... E não é essa a instrução do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Nós temos a missão de pacificar. Assim como Cristo pacificou a nossa relação com Deus, e nós não somos mais inimigos de Deus, somos amigos e filhos de Deus, também devemos ser pacificadores nas nossas relações, na família, no trabalho, na igreja, seja lá onde for. É tentar estabelecer a paz, porque a paz é um fruto do Espírito. Que Deus nos ajude, é Ele quem nos capacita, que nos dá essa condição. E nos ajude a sermos, né, pacificadores e termos a paz de Deus guardada no nosso coração e na nossa mente. Amém? Valeu.